Bem-vindo aqui. Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis. Como dissemos em vídeos anteriores, desde o último dia 22 de outubro, foi iniciada a temporada de demonstração de resultados do exercício das companhias, em particular relativo ao terceiro trimestre de 2021. E hoje vamos analisar os resultados da ISA-CTEP, companhia que nos últimos 24 meses tem uma projeção de dividend yield de 14,24%. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você, que é novo no canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike e faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. Então, passamos a olhar os resultados da companhia no terceiro trimestre de 2021 e vamos ver o que ela nos reporta. Vamos começar dando uma olhada aqui no índice de energia não suprida da companhia, que teve uma redução de 21% no comparativo trimestral, terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021. E ainda como destaque da companhia, que foi a inauguração da subestação de Lorena, que é considerada a primeira totalmente digital, com uma RAP adicional de 11,8 milhões ao ano. Esse comunicado foi feito ao mercado ainda no dia 29 de outubro. E nesse comunicado, o que houve foi a energização da subestação, que aponta desta forma a conclusão do empreendimento, que faz parte do leilão do ano de 2018. Foi realizado esse leilão em junho de 2018. Olhando aqui um pouquinho mais detalhado para esse projeto, nós podemos verificar que é um projeto com capacidade instalada de 1,2 gigawatts e 6 quilômetros de linha de transmissão. Nós olhando aqui para baixo, ele tem uma previsão de investimento pela ANEEL de 238 milhões, foi entregue com um ano de antecedência e, conforme a gente viu, tem uma receita anual permitida de 11,8 milhões no ciclo tarifário 2021 e 2022. Bom, e depois de termos olhado então essas duas questões de eficiência na operação e de evolução dos projetos, vamos àqueles aspectos importantes para os interesses do canal, que é justamente o resultado da companhia para fins de proventos ao investidor. Então a companhia ela teve um lucro líquido ajustado de 212 milhões, que foi 48% inferior ao resultado do terceiro trimestre de 2020. Então aqui no comparativo trimestral. Terceiro trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2021, com essa redução de 48% no lucro. Mas aqui a gente tem que chamar a atenção para alguns detalhes. Um deles é porque houve aquela variação, que é não recorrente, do IGPM, conforme a gente já explicou para várias outras companhias da mesma forma, que implicou então num fator de diferenciação no lucro líquido. Mas importante é que aqui, considerando os nove primeiros meses do ano de 2021, comparado com os 9 primeiros meses de 2020, teve um crescimento no lucro líquido de 33%. O EBITDA ajustado da companhia, em 593 milhões, e no comparativo trimestral, terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021, uma redução de 13%. E é interessante isso aqui quando a gente faz esse comparativo no acompanhamento em relação ao lucro líquido. Veja que o EBITDA ele é significativamente melhor. Isso aqui é um aspecto bastante interessante. Mas se nós formos verificar o lucro líquido no comparativo dos primeiros 9 meses de 2021 com os primeiros 9 meses de 2020, então um crescimento que acompanha a variação do EBITDA em 12%, que já era mais ou menos esperado. E por fim, aqui nos destaques, vamos falar um pouco sobre os proventos da companhia.
Então observe aqui, que é o interesse maior do canal, que em julho de 2021 já foram pagos 331 milhões em dividendos, o que significou 50 centavos por ação. Também teve essa antecipação de dividendos e juros sobre capital próprio para novembro de 2021, no total de 863 milhões, redundando em R$ 1,31 por ação. O acumulado do ano são 2,8 bilhões, o que implicou em R$ 4,25 por ação. Mas aqui, aqui a gente está considerando ainda o que foi anunciado, o que teve Datacom em dezembro de 2020. Depois nós vamos subtrair, porque daí, como foi em dezembro de 2020, era relativo ao exercício de 2020. Então nós vamos fazer a subtração desse anúncio para ver o quanto realmente a companhia promoveu em pagamentos tanto de dividendos quanto de juros sobre capital próprio no ano de 2021. E aqui vamos passar rapidamente pela estratégia de crescimento da companhia. Você pode observar aqui na parte de reforços e melhoria, tem um número 1 aqui, você pode olhar aqui embaixo, que é esse número 1, que é o seguinte: esse reforço e melhoria é tanto em novas instalações quanto os investimentos necessários para a manutenção da qualidade de funcionamento da prestação de serviço. Então, nós vamos para cá. Se considerarmos os primeiros 9 meses de 2021, houve esse crescimento aqui, ó, de 91,1% em investimentos quando comparado no mesmo período de 2020. Então esse aqui é o crescimento. Existe mais de 2,3 bilhões de CAPEX que já foram autorizados pelo regulador para execução de 258 projetos nos próximos 5 anos. E aqui um detalhe interessante para você, investidor de longo prazo, é exatamente no plano setorial, onde tem essa necessidade de longo prazo de investimentos contabilizados em 60 bilhões até o ano de 2030. Aqui você vai poder verificar o quanto você pode impactar ou não no pagamento dos proventos da companhia. Como ela é de crescimento, na linha de crescimento, então pode ser que o impacto seja positivo, mas você tem que acompanhar e ficar de olho justamente nesses investimentos e no prazo como ele vai acontecer. Ainda na linha de crescimento, interessante que no Brownfield, a diferença aqui eu só vou para fins didáticos, né? Brownfield e Greenfield, é que aqui são plantas já instaladas no Brownfield, e no Greenfield a gente está falando projetos que começam do zero. Então no Brownfield teve essa aquisição aqui da PBTE, Piracicaba Bandeirantes Transmissão de Energia, em março de 2021, com preço final de 1,6 bilhão, então é um investimento significativo da companhia, com uma RAP anual, receita anual permitida, de 185 milhões. E esse aqui reflete positivamente nos seus proventos. No Greenfield, a gente pode verificar que temos 791 milhões realizados nos projetos de construção nos primeiros 9 meses de 2021. O plano setorial de longo prazo, conforme nós tínhamos verificado, então ele é Greenfield. Então metade desses valores aqui, eles são para novas plantas, até 2030. Além disso, a companhia ela busca a possibilidade de participação no leilão de dezembro de 2021, para você também que é acionista da Taesa. A Taesa também está entrando nesse leilão, tem projeto para entrar nesse leilão, onde a companhia aqui ela reporta uma fase de análise dos 5 lotes para definição da sua participação. Então, caso ela vença, é mais aportes a serem considerados, que estão fora desses 30 bilhões, para que ela possa estabelecer a sua linha de crescimento. Outro aspecto bastante interessante do ponto de vista de crescimento, note que aqui em 2018 o investimento da companhia foi de 361
101 milhões. Já nos 9 primeiros meses de 2021, 2,6 bilhões. Se nós olharmos essa variação de 2018 a 2016, a gente verifica que a companhia ela teve um crescimento médio composto de 48,5% em investimento. Então, esse é o quanto ela cresceu ano a ano. Então é a forma composta, porque a gente só calcula o primeiro e último ano. Tem vídeos atrás nosso explicando como é que é feito o cálculo do crescimento médio composto, mas o que significa aqui é que nesse período de 4 exercícios ela teve um crescimento de investimento na ordem de 48,5%, em média ao ano. E aqui, passando rapidamente para os projetos em Greenfield da companhia, então são projetos novos. Aqui estão apresentados os principais projetos da companhia. São 10 projetos onde ela está fazendo o seu investimento dentro da sua visão de crescimento sustentável. Importante aqui salientar que Aimorés, Itaúnas e Avaí. Deixa eu só corrigir aqui rapidamente, porque na verdade Aimorés, Paraguaçu e Avaí são projetos que a ISA-CETEP desenvolve em conjunto com a Taesa. Então, para você que é investidor da Taesa, você pode ver que existe uma correlação aqui entre essas duas companhias. Os demais são todos próprios da ISA-CETEP. O que você deve observar aqui, que eu chamaria a atenção, é justamente para... Veja essas 3 linhas aqui, ó. Aqui são as licenças, aqui é a parte fundiária, a parte de desapropriação e a realização do projeto em si. Então, o que importa aqui para você é o quanto está avançando nesta linha do desenvolvimento como um todo do projeto. Se você for observar esse projeto aqui, Riacho Grande, observe que a parte de licenciamento está em 27%, o fundiário, que é a liberação da área, porque provavelmente tem pessoas que moram perto ou faça parte de uma propriedade de terceiros, está em andamento, porque a gente não sabe ainda o quanto, e o projeto como um todo em 15%. Então você vai observar esta parte aqui do andamento, que é quando chega na finalização e o projeto passa a ser entregue, e aí então, dentro da operação, você começa a receber também, junto com a companhia, os resultados. Este de Lorena aqui, no caso, o que nós falamos no início, no meio do nosso vídeo, ele estava com previsão para setembro de 2022. Se você for ver aqui, já está entregue. Aimorés, fevereiro de 2022, Itaúnas, fevereiro de 2022, Paraguaçu, fevereiro de 2022, Avaí, agosto de 2022. Então você faz uma correlação entre o prazo para entrega e o quanto se andou aqui do projeto. E você pode ver a expectativa de crescimento da companhia propriamente dito, lembrando que esses que estão com o quadro vermelho no seu entorno são em parceria com a Taesa. Então, aparentemente, é uma companhia com uma boa perspectiva de aumento de suas receitas e, consequentemente, o aumento dos seus proventos. Agora, olhando para o lucro líquido propriamente dito. Está aqui. Antes disso, vamos fazer só uma referência aqui em relação à receita líquida. Então você pode verificar que a receita, no comparativo trimestral, uma queda de 8%, e no comparativo dos primeiros 9 meses, uma queda de 21%. Se nós olharmos para o lucro líquido, nós vamos verificar que, aqui eu vou ao lucro líquido ajustado. Então nós temos que é este em azul escuro. O lucro líquido ajustado, ele teve no comparativo trimestral, terceiro trimestre de 2020, terceiro trimestre de 2021, como a gente já tinha reportado anteriormente, uma redução de 48%. Se nós formos comparar nos primeiros 9 meses, observe aqui, ó, o lucro líquido geral, ele teve uma queda de 54%. Mas o que nós estamos observando é o lucro líquido ajustado, esse que está aqui embaixo, que é a partir da onde você consegue ver de forma clara o ponto de onde advém os seus proventos. Por que isso? Porque no lucro líquido
que nós estamos verificando nas colunas azul claro, eles estão sob efeitos não recorrentes. E o que acontece aqui que faz essa variação? Primeiro é o reperfilamento do RBSE, a rede básica do sistema existente. Então tem que fazer esse reperfilamento, é uma norma da controladora, não, da reguladora. E o que fez reduzir o impacto foi a entrada em funcionamento da Piracicaba Bandeirantes, que foi a aquisição da companhia. E além disso, como a gente tinha visto anteriormente, no ano anterior, e na variação para esse ano, também teve um impacto aqui especificamente do IPCA sobre o resultado, né? Foi aquele crescimento. Então, no passado, é que os efeitos não recorrentes impactaram mais positivamente o resultado da companhia. Por isso que se sobressalta aqui nessa coluna azul aqui, em valores muito maiores. Quando se tira esses não recorrentes, então no exercício se tem esse crescimento de 33%. Apenas aqui para você saber, no lucro líquido, observe que tem um número 5 aqui em cima. Esse número 5 está aqui embaixo, ajustado pela participação do acionista não controlador. E aqui, se você for ver o lucro líquido ajustado, que é a coluna em azul escuro, aqui você tem o 2 e o 3. Então, conforme a gente tinha dito antes, tem a revisão tarifária periódica, ela é excluída, a revisão tarifária periódica, e também a rede básica do sistema existente. Então, tirando esses dois, e aqui mais a participação de acionista não controlador, então volta para esses valores que estão aqui, 681 milhões nos primeiros 9 meses de 2020 e 910 milhões nos primeiros 9 meses de 2021, o que implicou um crescimento do lucro líquido, então, sem os fatores não recorrentes, em 33%. Olhando agora para as questões do endividamento da companhia, da alavancagem da companhia, nós podemos observar o que segue. Observe aqui, ó, dívida bruta. Nós já temos vídeos anteriores onde nós comparamos companhia a companhia de energia elétrica, porque só faz sentido quando é do mesmo setor. Então, você pode observar que desde o quarto trimestre de 2020, ou seja, o fechamento do exercício anterior de 2020, até agora, que é o terceiro trimestre de 2021, o crescimento da dívida bruta da companhia está em 42%, chegando a 6,3 bilhões. Desses 6,3, aqui é importante porque isso aqui pode impactar de alguma forma nos seus proventos. No curto prazo, que é onde está marcado em azul claro, 834 milhões. E no longo prazo, 5 bilhões e meio na dívida bruta. Então agora a gente vai avaliar a dívida líquida da companhia, porque na dívida líquida se pesa também a disponibilidade. Então pega-se a dívida bruta e subtrai a disponibilidade da companhia. Então você pode ver que no caso da dívida líquida da companhia, ela teve essa variação de 137% quando nós pegarmos o fechamento do exercício anterior, tendo passado a dívida líquida de 2,3 para 5,5. Se você subtrair esses 5,5 bilhões desses 6,3, você vai ver o que a companhia tem de disponibilidades em aplicações, em caixa e etc. Muito bem. O importante é que você observe aqui o crescimento da companhia. Mas, por outro lado, você também precisa verificar que a companhia ela tem projetos de greenfield, como nós vimos anteriormente, em andamento. Então, é a partir de onde a companhia tem essa previsão de injeção de recursos, sendo que ela tem até 2030 uma previsão de 30 bilhões só no greenfield, conforme nós vimos anteriormente. E para que ela pague pelos seus proventos, ela busca no mercado. Então, por isso que ela tem essas captações que ocorreram aqui no período, são os primeiros 9 meses. Então, você observa aqui que tem 10ª emissão de debêntures, foi em fevereiro aqui de 2021, em março ela tem emissão de notas promissórias e em outubro ela também fez a 11ª emissão de debêntures. Isso aqui são dívidas que ela contrai para poder pagar dentro do prazo que ela estabeleceu, normalmente é um prazo de médio para longo. O custo médio dessa dívida feita pela companhia é de 11,75% ao ano. Então aqui você pode, isso aqui considerando setembro de 2021, você pode estabelecer com o reajuste
agora da Selic feito para 7,75, que foi com essa variação de 1,75 pontos, né, no seu reajuste feito recentemente. A disponibilidade da companhia, então mais ou menos a relação que a gente tem entre a dívida bruta, a subtração da dívida bruta desse valor de 1,2, que nos redunda essa dívida líquida de 5,2. Então, hoje ela tem disponibilidade de 1,2 bilhões. Sendo que se nós pegarmos a dívida líquida da companhia e dividirmos pelo EBITDA da companhia, nós vamos chegar a 2,27 vezes, que é, se a companhia pegar tudo o que ela recebe em receita e a partir daí subtrair do seu lucro os impostos, os juros, as depreciações e as amortizações, esse valor que redunda, ela pagaria a sua dívida em 2,27 anos, aproximadamente. Isso é o que significa esse valor aqui. Sendo que o compromisso da companhia, ele é restritivo a 3%, a 3 vezes, desculpa. O que significa isso? Que enquanto estiver abaixo desses 3, ela paga proventos. A partir daí ela não paga e vai se preocupar no pagamento com a sua dívida. É isso que você precisa observar. Some-se a isso, que em 2021 ela pagou 91 milhões das dívidas, porque esse aqui é o cronograma de amortização da dívida bruta. Já vai ser um pouquinho mais pesado em 2022, por isso que aqueles 14,2% de dividend yields da companhia, você tem que observar, porque ele pode ser impactado se não houver entregas de projetos, e parece que, como a gente viu, tem de 3 a 4 projetos novos em Greenfield para serem entregues. Então, esse crescimento, que passa de 91 milhões para 792 milhões, pode fazer com que isso reduza o pagamento dos seus proventos. Bastante atenção aqui para o exercício de 2024, onde a companhia tem a pagar de dívida 1,6 bilhões. E a partir daí você pode seguir o cronograma para ver como a companhia se encaixa, tanto na sua linha de crescimento quanto na sua linha de pagamento de proventos. Você que acompanha o canal e que tem essa preocupação com investimento de longo prazo. E é importante que você também perceba, dentro do cronograma de pagamento da dívida, o que acontece de 2027 a 2031. Porque se você for observar, esse valor da dívida ele é inferior em 4 anos ao valor da dívida que será pago em 2024, podendo aqui em 2024 impactar no pagamento de proventos. Isso aqui não pode se tornar uma surpresa para você. Já para o ano de 2025, você pode estabelecer um comparativo com 2022, porque são valores que guardam uma certa proximidade. Praticamente o que acontecer em 2022 será o que poderá acontecer em 2025, descartando, ou seja, as entregas, os resultados decorrentes de entregas de Greenfields, de projetos Greenfield. E você que acompanha o canal sabe que nós gostamos muito de olhar para o fluxo de caixa. Então vamos pegar a demonstração de fluxo de caixa. Observe que aqui, o caixa líquido das atividades operacionais da companhia, se nós considerarmos os primeiros 9 meses do ano, um fluxo de caixa positivo, 1,2. Normalmente eu não estabeleço comparativo em relação ao exercício anterior, porque, a meu ver, assim, quando a gente faz essa abordagem um pouco mais rápida, ele não vem muito ao caso. O que interessa aqui é que ele seja positivo. Significa que os custos que a companhia tem para a entrega dos seus serviços e dos seus produtos, ele é inferior ao que a companhia capta em receita líquida, em resultado. Dessa forma, ela se paga. Esse é um indicador muito positivo de que a companhia ela se paga por aquilo que ela presta em termos de serviço e produto. Depois, logo abaixo, de forma muito rápida, para a gente considerar aqui, para os propósitos do canal, a gente sempre recomenda e faz a observação sobre o fluxo de caixa das atividades de investimento. Por que isso aqui? Bom, acontece o seguinte, nós queremos que este resultado que ele seja negativo, porque isso significa que aconteceram algumas coisas interessantes para os propósitos do crescimento da própria companhia. Ou ela comprou ativos,
ou seja, ela fez aporte ou ela aplicou dentro do sistema financeiro. São os investimentos propriamente dito. Então você observe que aqui, ó, ela fez investimentos significativos, fez aplicações financeiras e fez resgates da aplicação, que é quando nos retorna de forma positiva. Ou seja, a companhia, isso aí passa a integrar disponibilidades da companhia dentro do mercado financeiro. Aqui no caso não se verificou a compra de ativos. Portanto, é muito bom, muito interessante para nós que o caixa líquido das atividades de investimento ele seja negativo. E por fim, a gente observa aqui o caixa líquido das atividades de financiamento, que também nós queremos que ele seja negativo. Por que isso aqui? Porque quando ele é positivo, que é o caso deste item aqui, você pode ver a adição de empréstimos. Significa que a companhia ela tomou o recurso emprestado. Isso aqui em algum momento ela vai ter que pagar. Mas o que muito nos interessa aqui é justamente quando acontece um valor negativo e esse valor negativo ele é decorrente do pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, quando dá negativo, o caixa das atividades de financiamento pode ter normalmente, na maior parte das vezes, ocorrido uma de duas práticas. O pagamento de dívidas, que é positivo para nós, e o pagamento de proventos. Por fim, vamos dar uma olhadinha na variação do caixa no período. Então aqui às vezes nos sai um sinalzinho amarelo. Veja aqui, ó, aumento e redução de caixa e equivalente e caixa. Isso aqui foi no período. Então veja que aqui, quando é negativo, a gente tem que prestar muita atenção, porque o caixa inicial da companhia, e aqui nós estamos considerando de 1º de 1 de 2021 a 30 de 9, ele era de 2 bilhões. Deixa eu limpar aqui para ver se a gente enxerga melhor. 2. E ele agora passou para 183 milhões, 184 milhões. Então aqui algo para nós ficarmos em alerta, para que a companhia ela continue gerando caixa e que isso aqui esteja num virtuoso crescente, sendo que esse valor, essa redução pode provavelmente ter sido impactado pelos proventos pagos pela companhia já nesse exercício. Vamos dar uma olhada nos proventos pagos, que é onde eu gostaria que você observasse justamente, porque às vezes os dividendos vêm, a gente precisa também estar atento ao que a companhia está usando para pagamento de dividendos. Observe aqui, ó, em março de 2021 foi pago esses dividendos intermediários sobre reservas. Então você já sabe mais ou menos de onde está vindo os recursos que estão sendo pagos para você desses proventos, e aqui você consegue verificar se a companhia ela tem esse pagamento com crescimento sustentável. E por fim, como nós sempre fazemos, trazemos o conjunto dos números para uma tabela que a gente possa analisar de uma forma mais interessante, mais clara. Os dados, a maioria, foram tirados lá do AGF+, sendo que são dados com base na Economática e também na Bloomberg. Mas o que interessa aqui para nós é o seguinte, o preço sobre o lucro por ação, 4,54. Isso aqui significa que se você investir hoje na companhia, com os dados atuais, você retornaria o valor investido em torno de 4,5 anos aproximadamente. Então, este é o tempo do retorno do seu investimento. O preço sobre o valor patrimonial por ação, a gente explica sempre aqui que é o preço da sua ação, e você pega primeiro o valor do patrimônio, divide pelo quantitativo de ação, você vai ter um valor aqui patrimonial por ação, quanto está valendo aquela empresa para cada ação. E você pega o preço da ação e divide por isso. Quanto menor esse número, e normalmente a gente gosta que ele fique abaixo de 0, significa que o mercado está considerando, está subavaliando o valor da ação em relação ao seu patrimônio. Mas quando ele está entre 1 e 2, significa que é uma avaliação também intermediária, próximo de 1 também a gente considera uma variação interessante do preço daquela ação no momento no mercado. Essa companhia, a ISACETEP, ela tem
um payout de 85% aproximadamente, ou seja, tomado o lucro líquido da companhia, você retira 85% e divide pelo número de ações, e você vai saber o quanto vai ser distribuído por ação pela companhia. Então ela retira normalmente, em média, 85% do seu lucro líquido. Isso aqui é interessante porque faz também com que ela gere caixa. O crescimento médio composto da companhia para o lucro líquido dos últimos 5 anos, e aqui é de 2017 até o projetado de 2021, é de 28,75%. Para a gente ver se isso aqui tem algum batimento, se não foi distorcido por algum valor, a gente também considera o crescimento médio composto da receita líquida, que está em 12,96%. Então aqui existe mais ou menos um batimento. Uma companhia que cresce acima dos 10% é uma companhia que a gente precisa ficar muito de olho, porque são valores muito interessantes. Como a gente viu, a dívida líquida da companhia em 5 bilhões e meio, quando a gente divide ela pelo EBITDA da companhia, conforme nós fizemos, em 2,27. Companhias elétricas até 3,5 são dívidas consideradas dívidas confortáveis. A dívida líquida pelo EBITDA significa o tempo que, se ela só utilizasse os seus recursos, só o seu lucro disponível, é o tempo que ela levaria para pagar as suas dívidas, 2,27 anos, conforme a gente vê aqui. A companhia, ela tem um processo de endividamento, mas ela tem um covenant, que é aquele compromisso até onde cresce a sua dívida, que é até 3 vezes na relação dívida líquida pelo EBITDA. Até ali ela paga proventos para você. Se passar disso, ela vai deixar de pagar. O lucro líquido da companhia, conforme a GF, mais projetado em 1,4 bilhões. Então, desses 1,4 você retira os 85% que estão aqui, que é o payout da companhia. Você retira 85% desses 1,4 bilhões e divide pelo número de papéis que tem disponível no mercado, em torno de 659 milhões de ações. Isso significa que ela pode pagar um provento projetado de 1,81. Mas vamos ver como é que está a companhia atualmente. Interessante que até o presente momento a companhia já pagou só no exercício de 2021, relativo aos resultados de 2021, então está descartando o que passou de 2020 para 2021, R$ 3,41 por ação, quase R$ 3,42. Mas isso aqui, se você for ver o histórico da companhia, não é recorrente, exceto aqui para 2018, que teve R$ 3,14. O mais saudável para você fazer uma projeção de proventos pagos é você justamente acompanhar essa linha de crescimento, fazer um crescimento médio composto, pode fazer aqui desde 2016, passando por até 2020, aí você vai ver o que poderia ser em 2021 e fazer uma projeção mais ajustada aqui, onde seria o ano de 2022, e qualquer coisa que passar daqui você está dentro de uma perspectiva, ultrapassando a sua perspectiva mais positiva. O que a gente viu é que neste espaço de pagamento aqui de dividendos mais acima, também a companhia fez uso de disponibilidades que ela possuía, não necessariamente valores que vieram do seu lucro líquido. E agora nós podemos verificar o preço teto para nós entrarmos nessa ação, e lembrando que o que é preço teto para nós? É o máximo de valor que você paga, de forma que ele retorne no mínimo 6% em proventos para você, conforme o histórico da companhia. Se nós formos verificar para esses 1,81 que nós calculamos, o preço teto ficaria em 30,16. Se você considerar o que a empresa pagou até agora, R$ 3,41, seu preço teto ficaria em 56,83. Se nós pegarmos a média em relação ao ano passado, que você viu ali, ela está abaixo, né? Tanto que a gente considera no crescimento médio composto até o ano de 2020, ela pagou o ano passado R$ 1,74, isso aí nos daria R$ 29 de proventos. No dia 1º de novembro de 2021, a companhia estava cotada a R$ 24,87. Bom, e agora você tem o conjunto inteiro de dados para verificar se esse é
ou não um bom momento para você aportar na ISA CTEP. Esse foi então o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. De qualquer forma, se você é novo no canal, se você já passou pelo canal, eu peço que considere a sua inscrição. Deixe seu like, seu dislike, faça o seu comentário. Aperte o sininho para receber novos vídeos assim que eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!